E aí galera, bora pra mais uma live. Cara, sendo bem sincero, não sei, eu tenho uma vergonha de fazer live pelo Instagram. Eu consigo fazer no Face, eu consigo fazer no grupo do meu Face, tem muita gente, mas no Instagram eu fico meio travado, não sei porquê. Mas bora lá. Com vergonha ou com medo não, com medo ou com vergonha não importa. Vamos fazer e aprender e enfrentar. Porque se você não enfrentar os seus medos, você fica paralisado, né? Existem grandes vitórias após o seu medo, sabe? Depois que você vence ele. Então por isso que eu tô aqui. Eu tô sendo bem sincero. Dá um pouco de, sei lá o que, estranho, né? Eu consigo fazer no Face com um monte de gente, mas aqui eu não consigo, fico meio travado. Bora lá. Hoje eu vou falar o seguinte, falar sobre como neutralizar a preocupação. Cara, primeira coisa, nós devemos nos preocupar? Claro que devemos. Nós temos que nos preocupar. Nós temos que ficar preocupados. Óbvio, temos. O grande problema é que tem gente que se preocupa demais. E aí tem gente que está sofrendo muito sem necessidade. Como assim? Porque a pessoa sofre por antecipação. E aí, muitas das coisas que a gente sofre por antecipação, no caso, não acontece. Não chega nem a acontecer. E aí você está sofrendo por algo que não aconteceu. Por algo que talvez nunca vai acontecer. Mas o grande problema e prejuízo é que você já sofreu. Entendeu? Sofreu 30 dias por uma coisa que não aconteceu. É tipo aquela pessoa que vai tomar uma injeção, ela sabe que daqui 30 dias ela vai ter que tomar uma injeção e todos os dias ela fica, ai meu Deus do céu, vou ter que tomar uma injeção. E a pessoa sofre 30 dias, chega no dia da injeção, ela toma a injeção e não doeu. Então, o que é a preocupação? A preocupação nada mais é do que a má utilização da sua imaginação. Entendeu? Você pega a sua imaginação criativa e começa a criar ideias irreais de coisas que não aconteceram, mas como a mente não trabalha com algo, para ela não existe imaginário, para ela tudo é real, no caso emocional, ela acaba fazendo com que você sofra, fazendo com que você tenha mais ansiedade, às vezes fazendo com que você tenha mais medo, fazendo com que você tenha muito mais, sabe, como ficar mais travado. É igual aqui, eu não falei que eu estava meio receoso de fazer a live aqui no Instagram e eu ficava meio apreensivo. É a imaginação. Por quê? A imaginação voa e a imaginação fica. E se as pessoas não gostarem? E se alguém me criticar? E se ninguém assistir? Então é melhor não fazer. Você entendeu? Só que se você não faz, ninguém vai assistir de fato. Você só consegue medir se você tá bom ou se tá ruim conforme você vai fazendo. Compreendeu? Tô lendo esse livro aqui. Eu tô até falando bastante dele. Cara, esse livro é sensacional. Sensacional, sensacional, sensacional. Ele fala sobre presença. E a presença é uma das coisas que faz com que a gente sofra menos. Como assim? Cara, pra que eu vou sofrer por uma coisa que não aconteceu? Se eu estou presente fisicamente e mentalmente. Porque é isso que você precisa entender. A mente, ela é temporal, então ela vagueia. Ela vai para o futuro, vai para o passado, fica no presente, aí vai para o futuro, vai para o passado. Tem gente que fica demais no futuro e vive ansioso demais. Tem gente que vive demais no passado e vive sofrendo demais por coisas passadas que não tem mais como mudar. Tá entendendo? Então, a preocupação é a má utilização da imaginação. Então aqui está o segredo da brincadeira. Para você neutralizar a preocupação, toda vez que minha preocupação, comece a usar a sua imaginação para criar estratégias de solução. Como assim? Pensa que aquilo que é um problema já é uma solução. Se veja na solução. E aí, tá, mas isso daí vai fazer eu resolver o problema? Não, mas isso vai diminuir o seu estresse, isso vai diminuir a sua ansiedade, então você vai estar mais presente. Estando mais presente, você consegue calcular o peso do problema com mais facilidade, com mais clareza, porque muitas das vezes você está enxergando um gigante enorme e muitas das vezes não é tudo isso que você está vendo. Lembra daqueles desenhos que passava um ratinho e aí estava meio escuro e a sombra do ratinho na parede parecia que era um bichão e depois ele passava e falava, nossa, era só um ratinho, entendeu? Então a sua imaginação tem essa malandragem de confundir você, de enganar você e de fazer com que você tenha mais medo, mais preocupação, porque aumenta mais sua preocupação, você consegue ficar mais ansioso, e quanto mais ansioso, mais travado você tiver, mais na pressão você tiver, muitas das vezes você não consegue ter um raciocínio lógico que venha te ajudar melhor. Compreendeu? Então a preocupação é a má utilização da imaginação. Então pega essa bendita dessa imaginação e use ela
positivamente para te ajudar, para trazer mais qualidade e neutralizar os problemas para que você sofra menos, beleza? Essa daqui é a primeira dica, não é nem primeira dica, é só você entender o que é a preocupação. Agora vem a primeira dica. Primeiro, aceite que você não controla tudo que acontece com você. Aceita. Aceita que você não pode controlar. Tem coisas que você não consegue controlar. E o fato de você não conseguir controlar, você vai fazer o quê? Você vai fazer o quê? Você não vai fazer nada. Você precisa aceitar. Só que tem gente que fica se martirizando, tem gente que fica, sabe, se batendo por conta de uma coisa que não controla, e aí fica sofrendo, gastando energia, fica mais estressado, às vezes mais ansioso, às vezes se sente mais pressionado, sendo que não precisava. Você simplesmente precisa, necessita, amigão, do quê? Sabe, aceitar. Eu não controlo. Eu vou fazer o quê? Não dá pra me fazer nada, não é? Tem coisas que você não consegue fazer. E aí, como você não controla e não faz, você gasta sua energia, gasta seu dinheiro, gasta sua capacidade mental, sua inteligência para focar naquilo que você controla e trazer novos resultados. Já neutralizou um problema. Como assim? Tirou um outro problema. De focar naquilo que você não controla. Exemplo, você controla resolver o problema do planeta? Não. Então por que eu vou estar me preocupando tão radicalmente? Não é? Só consigo fazer minha parte. O que você tem se preocupado ou o que você tem focado que você não controla e você sabe que você não controla? Não adianta você fazer nada que não vai mudar nada porque não está sob o seu controle. O que você tem feito aí que você pode parar hoje de se preocupar com isso e falar assim, cara, eu não vou mais sofrer por isso porque não está sob o meu controle. Entendeu? Então, o que você pode fazer isso? É aquela pessoa que foi demitida e fica se martirizando porque a empresa sei lá o que. Já foi. Pensa no que você pode fazer a partir de agora, que aí está sob o seu controle. Entendeu? Primeira coisa é essa. Segunda coisa, faz as pazes com as consequências. Tem coisas que você teve atitude, a consequência apareceu. Não adianta ficar nervoso, não adianta ficar bravo, porque aí você cria um novo problema. Não adianta ficar mais estressado, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar resmungando. Não adianta. O que adianta? Fazer as pazes com a consequência. Sabe, eu já passei por isso. Sabe quando você fala assim, cara, se eu tivesse estudado mais isso, nossa, se eu tivesse me dedicado mais a isso, hoje eu estaria bem na frente. Aí você fica assim, sabe, lá dentro, lá você fica assim, batendo, dizendo assim, caramba, por que eu não me dediquei mais? Por que eu não me empenhei mais? Por que eu me esforcei mais? E hoje, se eu tivesse, olha, eu já estaria lá na frente. Um exemplo, cara, marketing digital. Se eu tivesse estudado mais, eu estaria muito melhor. E por que eu não fiz? Aí você fica se martirizando. Faz a paz com a consequência. Você não vai voltar para o passado. Você tem que resolver do aqui para frente. Faz a paz. Sabe? Faz as pazes com a consequência. Aconteceu. Eu lembro uma vez que eu estava com uma pessoa no meu carro. E aí o carro bateu. E aí a gente foi, desde que o carro bateu, até o lugar, o destino que a gente queria chegar. A pessoa pedindo desculpa, desculpa, o carro bateu, sei lá o que, desculpa. Eu falei, aconteceu, vai fazer o quê? Agora vou ter que arrumar. Por quê? Faz as pazes com a consequência. Uma outra vez um amigo meu bateu no meu carro, aí ele veio aqui e falou, cara, me arrepende, sei lá. Eu falei, tudo bem, cara. E ele ficava toda vez que ele me via, ele falou, mano, eu ainda me sinto mal por ter batido no seu carro. Eu falei, cara, calma. Faz as pazes com a consequência. Aconteceu, você já arrumou meu carro, tá tudo certo. Só que tem gente que fica se martirizando por coisas que aconteceram 10 anos atrás, 20 anos atrás. Acabou, faz as pazes, sabe? Se for necessário, se perdoa outra pessoa, mas, sabe, isso é reduzir, é neutralizar mais um problema. Porque você cria um problema dentro de outro problema. Então, a partir de hoje, faça as pazes com o quê? Consequência. Beleza? E a partir daqui, do aqui e agora, toque seu barco. Terceira coisa, seja grato. E por que eu quero falar sobre gratidão? Você gosta de pessoas ingratas? Cara, é muito ruim estar com pessoas ingratas. Sabe aquela pessoa que você ajudou? E aí quando a pessoa está muito bem, a pessoa simplesmente não liga mais para você? Ou simplesmente sabe? É justamente isso. É isso que eu quero que você entenda. Faça as pazes com a consequência. Já falei sobre consequência. Sabe, gratidão. Olha a cabeça ainda na consequência. Desculpa.
Gratidão. Cara, eu comparo a gratidão com duas coisas. Você pode ser um ingrato ou um grato, ou você pode ser um reclamão ou um grato. Seja grato, porque a gratidão, ela muda a forma de como você enxerga o mundo. Ela muda a forma da sua percepção. Você não está olhando mais pela forma de escassez, pela forma, sabe, que faz com que você fique irritado, se sinta vitimizado, eu sou um coitado. Não, a gratidão faz com que você enxergue o que você tem de bom, o que tem ao seu redor que muitas das vezes você não consegue às vezes nem dar valor. Que é o que? Cara, eu tenho um alimento, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho amigos, eu tenho pai, eu tenho mãe, sabe? Eu tenho. E isso faz com que os seus olhos comecem a enxergar, nossa, olha o tanto de coisa que eu tenho, eu nem percebi que eu tinha. E aí você vai começar a analisar o seguinte, cara, eu tenho muita coisa, que legal. E a gratidão vai fazer com que novos hormônios e você, sabe, sejam liberados pela sua mente e você se sinta melhor. Você se sinta mais feliz, mais alegre. Outra coisa, seja grato com as pessoas, agradeça as pessoas que estão na sua vida, que te ajudaram. Semana passada um rapaz que é colega meu, eu empresto o livro para ele faz um tempo, e também troco algumas ideias com ele sobre PNL, sobre algumas coisas na área de inteligência emocional, essas coisas assim. Ele veio me devolver um livro e ele me deu uma bonificação. Eu falei, mano, mas pra que isso? Ele falou assim, não é só gratidão. Eu falei, mas pra quê? Ele falou, não precisa. Ele falou, não, cara, precisa, só aceita. Sabe, não é a questão do dinheiro, não é a questão do presente, é a questão da atitude. A gratidão neutraliza a preocupação. Por quê? Porque você está se sentindo mais prestativo, você está se sentindo mais útil, entendeu? Para de ser uma pessoa ingrata, para de ser uma pessoa reclamona e começa a ser uma pessoa grata. Beleza? Quarto, se dê tempo. Se dê tempo. Se dê tempo. Tem gente que não se dá tempo. Dá tempo. Sabe? Para passar por esse estágio, se dá tempo para se recuperar para essa nova fase. Tem gente que se dá tempo. Se dê tempo para entender a nova fase que você está passando, porque é um novo cenário, é uma nova situação. Aquela pessoa assim, terminou o relacionamento, se dê um tempo. Não cria uma nova preocupação, sabe? Se dê um tempo. Foi demitido, está começando, tentando me empreender. Sabe, se dê um tempo, entenda o processo, entenda as coisas. Porque senão você vai ver machucado. E aí vai criar novas preocupações. Quando você se dá tempo, você começa a ter mais clareza do que fazer. Você começa a entender mais como você vai se comportar, como você vai agir. Está começando a entender? Então, se dê mais tempo. E quinto e último, poupe seus lugares de descanso. Por quê? Eu vejo que muita gente traz problemas de vários lugares para sua casa e às vezes o lugar onde era para ser de paz, de tranquilidade, de trazer novos fluidos, novas energias, paz, alegria, aquele lugar também se torna um lugar onde gera mais estresse, mais preocupação, mais problema. Então poupe os seus lugares de descanso. Sabe? Por exemplo, a sua cama. Cara, a sua cama não é lugar para falar de problema, a sua casa também não é para trazer problemas de outros. Sabe? Se poupe. Poupe seus lugares de descanso. Espero que essa pequena live tenha feito sentido para você, tenha contribuído para você aí. E com certeza, só lembrando, todas as 11h30 eu faço live aqui, de segunda a sexta, falando sobre inteligência emocional, coach, PNL, programação neurolinguística, hipnoterapia, hipnose e muitas outras coisas. Lembrando, a hipnoterapia ela trata fobia, trauma, depressão, ansiedade, estresse, gagueira, problemas emocionais, psicológicos. E se você quiser saber mais sobre a hipnoterapia, é só mandar uma mensagem no inbox que eu posso tirar todas as suas dúvidas de forma gratuita. Então, obrigado pela sua atenção, te aguardo lá no inbox e até a próxima live. Valeu demais, tchau, tchau!